Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Método Reconnection. Hoje, gente, eu tô super emocionada porque tudo conspirou a favor para que eu pudesse estar aqui hoje com essa convidada que vocês vão pirar quando eu falar quem é. Ela é uma pessoa que ela já teve o que todas as pessoas hoje sonham em ter. Fama, sucesso, reconhecimento, multidões de pessoas que seguiam, acompanhavam, esperavam para ver ela em rede nacional todos os domingos. Ela teve a sua estreia e começou essa vida toda dela no programa do Pânico. Então, quem é dessa época já pode até saber de quem eu tô falando. Mas não só isso, hoje ela é uma mulher super incrível, que eu admiro, mãe, esposa, é uma pessoa que ama a família, ama a Deus, que foi totalmente transformada por esse poder incrível que Deus, o universo, tem de mover, de colocar aquilo que Ele quer na vida das pessoas. Então, ela é um exemplo vivo disso. Então, quero apresentar aqui com vocês minha convidada super especial, Lizzy Bennett. Muito obrigada por ter vindo. Eu tô super emocionada mesmo, porque eu super te admiro. Obrigada pelo convite. Eu mesmo. Obrigada de coração. Amém. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. A gente está exatamente no lugar onde a gente tem que estar. Com então, certeza. Deus preparou esse momento aqui pra gente. Eu acho que vai ser muito interessante, porque tem muitas pessoas que conhecem você dessa vida que parece até que é outra pessoa, né? Quando você fala do seu passado, de uma menina, né, com 26 anos, que entrou num mundo que as pessoas realmente pedem e rezam para ter, de fama, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Só que tem coisas que as pessoas não imaginam, que tudo isso também traz consigo. E hoje, assim, eu vejo na minha frente uma mulher que é completamente cheia de vida, de identidade, de opinião própria, uma mulher super sábia, assim, no casamento, com os filhos e também enteados, né, que eu sei que você tem, enteadas. E como é que foi isso para você, assim? Óbvio que as pessoas já conhecem o seu passado, mas como que foi para você adentrar esse mundo? Como era viver aquilo naquela época? Bom, amém, né? Eu acho que tudo isso que você me falou agora é só pelo poder soberano de Deus mesmo, assim. Não é sendo aquelas crentonas chatas, mas é que tem coisas que são inexplicáveis até pra mim. Às vezes eu me pergunto assim, caramba, como eu tô vivendo tudo isso? Porque eu não... Assim, ao mesmo tempo que eu tenho as respostas, que eu sei que Deus é capaz de fazer todas as coisas, eu fico pensando assim, como que eu tô vivendo tudo isso, né? Porque eu nunca imaginei que eu viveria o que eu vivo hoje. Então, assim, eu vim de Porto Alegre, né? Sou gaúcha, então eu vim pra cá com o sonho de viver uma vida diferente, eu vou dizer assim. Eu nem vim com o sonho de ser famosa, vim pra viver uma vida diferente. Eu morava em Porto Alegre, eu namorei por 10 anos em Porto Alegre, tinha um relacionamento super conturbado, tipo, E aí eu tava com minha autoestima muito baixa, meu namorado me traía pra caramba, eu acabei também depois traindo e não sei o quê. Eu falei, eu tinha uma dependência emocional muito grande dele. Sim. Eu falei, eu preciso sair dessa cidade, porque se eu continuar aqui, eu vou continuar com ele, porque eu já aceitava tudo. Mesmo? As traições? Teve uma época que eu já comecei a aceitar tudo, tipo, eu tinha uma dependência emocional tão grande que eu falei, tudo bem, desde que eu esteja com ele, tudo bem. Sim, sabe? Com certeza. Hoje, quando eu enxergo isso hoje, antigamente eu não enxergava isso. Eu tinha uma dependência emocional tanto dele quanto da família dele. Então, eu achava que eu nunca mais ia encontrar uma família que me aceitasse, que gostasse de mim, que eu amasse, que... É tudo, né? Quando você vê que você tem ali, você acaba vivendo aquele ciclo que não é legal para a saúde emocional, nem para a vida, para nada, mas você acaba presa a pequenas coisas que talvez você tenha vivido lá na sua infância. Enfim, são muitas coisas, né, relacionadas a isso. E aí eu vim para São Paulo, porque eu já modelava em Porto Alegre, mas assim, fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu tinha uma amiga que morava em São Paulo e me convidou para vir morar aqui. E eu vim com 2 amigas de Porto Alegre, viemos para cá, eu trabalhava na Vitor Hugo, que é no shopping, sim. Então eu também já queria sair daquela vida de shopping que eu trabalhava o dia inteiro, sábado, domingo, mas tinha minha dependência financeira lá, e aí vim para São Paulo. Chegando aqui, eu fui fazer feira, aqueles salões de automóvel, essas coisas, porque era o que eu tinha de mais imediato. Sim. E fazia algumas coisas de modelo, só que eu já tinha 26 anos, né? 26 anos. Imagina, modelo começa muito nova, muito jovem. 10 anos antes, né? 10 anos antes, é super magra. Eu era super magra, mas assim, eu nem
tenho altura pra ser uma modelo, né? E imagina, ia ser algo sobrenatural mesmo. Com 26 anos, vim estourar como uma modelo, né? Mas a Gisele, né? É isso aí. Só que a gente sonha isso, né? Sonha grande. Sonha grande. E, assim, eu passava dificuldade depois de um tempo, assim, pra pagar as minhas coisas. Não vou dizer que eu passava dificuldade financeira, mas como eu vim com dinheiro contado e aqui eu recebia pouco, eu contava o dinheirinho, assim. E aí... Nossa, mas muito legal, porque acho que as pessoas não imaginam. Falam, meu, ela é patricinha, né? Tipo, ela já veio com tudo na mão. Mas não, você teve que ralar muito, né? Conquistar seu espaço ali e ganhar seu dinheiro pra conseguir se manter aqui em São Paulo. E eu nunca fui patricinha. Hoje eu tenho uma vida financeira boa, mas a minha... tive uma vida financeira bem humilde em Porto Alegre, assim. Bem humilde. Minha mãe e meu pai, nunca nos faltou nada. Mas a gente sempre foi muito humilde. Meu pai sempre teve uns carros super velhos, assim. Eu lembro que meu pai tinha sempre uns carros super remendados. E eu falava, quando eu tiver dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um carro pro meu pai. E eu consegui dar o carro pro meu pai. Então, assim... Foi a primeira coisa que você fez, assim, com esse dinheiro, tipo, giga? Que você recebeu? Assim, eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu comprei um carrinho pra mim aqui. E quando eu tive a oportunidade, eu dei um carro pro meu pai. Que legal. Então, assim, eu vim de uma família muito humilde. Graças ao bom Deus, ele me fez viver isso. Porque hoje eu sei o que é ter muito e o que é ter pouco. Né? Se não existissem essas coisas na nossa vida, a gente não ia saber diferenciar o bom do ruim. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é ruim é o bom. Nossa. Né? Porque quando a gente começa a ter muito dinheiro, a gente começa a viver aquilo. E quando você não tem muito, você vive... Você não fica sofrendo também, sabe? Verdade. Então tem os dois lados. Quanto mais você tem, mais responsabilidade você também precisa ter. Com certeza. Aí vim para São Paulo. E aí, nessa época aí de modelo, eu era super magra. E aí, competia com um monte de meninas em teste e tudo mais. Tomei remédio pra emagrecer. Então, tomava remédio, tomava laxante toda noite. Isso. Tipo, hoje eu tenho 54 quilos hoje. Eu tinha 49 quilos na época. E ainda precisava ser mais magra. Então, eu vi um transtorno, assim, alimentar. E aí, eu comecei a namorar. Aqui em São Paulo, eu conheci a Dani Souza, que é a mulher samambaia da época. Não sei se você conhece, porque... Não, já ouvi falar. Não é da minha época, não mas é da já sua ouvi época, falar. o Pânico. Mas a Dani, maravilhosa, minha amiga. E sempre foi muito querida comigo, me ajudou muito em São Paulo. E aí ela me chamou pra ir um dia no Pânico, na rádio. Tinha a rádio, né? A rádio. E aí, cheguei lá. E tava com uma camisetinha amarela. E aí começaram a me chamar Piu Piu e tal. Porque eles são... Foi assim que surgiu o nome? Foi assim. Não acredito. Foi assim. E aí me chamaram pra ser paniquete e eu... Tipo assim, amiga da Dani, a Dani me colocando pilha, vamos trabalhar comigo e tal, de domingo a gente vai trabalhar juntas, a gente vai ficar juntas e não sei o quê. E eu falei, beleza, vou ver o que é, né? Vim pra trabalhar, né? Então vamos. Era novo pra mim. Você conhecia o Pânico? Eu conhecia, assim, tá. eu já gostava do Pânico, mas não, tipo, profundamente, que tinha as paniquetes, isso eu não assistia. Sim. E é louco, assim, porque... Eu não almejava isso pra minha vida. Eu almejava ser modelo e tal, ganhar um dinheiro, aparecer na televisão, mas não uma fama, assim, de ir pra televisão, num programa de televisão. Então, aquilo era muito novo pra mim. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia, as meninas, primeiro que elas tinham uns corpos maravilhosos, assim, esculturais. A Dani, então, parecia aqueles manequim de vitrine, sabe? Que é de plástico, só tem... Parecia que ela só tinha uma pele em cima do corpo, de tão lindo que era. E aí, quando eu cheguei, lembro que no primeiro dia eu tinha que colocar uma sainha, um topzinho. E eu tava vindo do mundo da moda, né? De modelo. Então, aquilo pra mim era muito diferente. Eu falava, meu Deus, o que é isso? E eu nem tinha corpo pra aquilo lá, né? As meninas tudo com um corpão lindo e eu, tipo, toda mais magrinha. seca, né? Assim. Toda magrinha, flácida. Até parece, né, gente? Mas sim, era. Comparando, assim, era. Pode não acreditar, mas era. E aí, aí no primeiro dia já eu achei assim, brega, as roupas que eu tinha que usar. Eu achei muito diferente, mas eu ganhei R$100 no domingo, que era de participação. E já na primeira semana eu já fiz um evento com todo o elenco e ganhei R$500. Foi meu primeiro cachê. Então, pra mim, aqueles R$500 já era dinheiro, porque eu dividi aluguel com modelos, paguei o meu aluguel, a parte do meu aluguel, e ainda sobrou um dinheirinho em uma semana. Aí eu falei, vou voltar, né? Eu lembro que eu falava com a minha mãe falava, minha filha, você que sabe, você quer voltar ou não? Meus pais sempre me apoiaram. Legal. E aí eu voltei, comecei a trabalhar e enfim, começou-se a minha fama. Quando que você viu que você tava famosa, assim, que as pessoas te reconheciam do programa?
Ah, eu acho que, sei lá, No primeiro olha, já. no primeiro dia já me ligaram, no outro dia, nossa, estive na televisão, no Mentira. pânico, não sei o que. Eu falei, gente, como assim? Que você Né? não tinha Porque você não noção, tem né, da noção. Você proporção. tá lá como se você entrasse numa sala, um monte de câmera na sua frente, você não tem Uhum. noção do que pode virar aquilo, né? É, Aonde porque tá ali você vai aquele entrar. mundo, só que na verdade ele tá sendo transmitido para o Brasil inteiro. É, na casa de quem você tá entrando, né? Todo mundo. Todo A mundo, maioria o Brasil dos inteiro, brasileiros. exatamente. É. E aí, enfim, fui ficando famosa, minha vida mudou, né? Imagina eu sair na rua, as pessoas pediam pra tirar foto comigo. Aquilo é muito louco pra quem tá no início da carreira, porque você pensa, que a pessoa quer tirar foto comigo? Sim. Logo eu, tipo, quem sou eu, né, pra tirar foto? Aham. E aí foi indo, eu fiquei muito famosa, realmente, assim, eu vivi de tudo. Sério. Isso te deixou mais, tipo, humilde ou te levou pra um outro extremo? Tipo, porque você fala, quem sou eu pra pessoa querer tirar foto? Tipo, é muita, né, uma gratidão, é um senso de realização. É, teve uma hora que você, tipo, saiu disso e foi pra, nossa, não, peraí, eu sou famosa, sabe? Isso mudou dentro de você? Tipo, uma coisa mais de arrogância ou de distanciamento, ou não teve isso? Não, eu não creio que seja arrogância, mas É. eu acredito que todo mundo que fica famoso mesmo, Sobe a cabeça um pouco. não sobe a cabeça, mas sabe que é famoso. Porque Ah, sim, é. imagina, você chega num lugar, um monte de gente quer tirar foto com você, você sai com segurança, você entra com segurança, você sai com segurança, você pensa, eu sou famosa, É. entendeu? As pessoas sabem quem eu sou. Aliás, de nunca ter me sentido famosa, e como eu vou te explicar isso? Eu não conseguia olhar pra mim e dizer assim, eles gostam de mim por tal coisa. Tipo, eu não achava sentido no que eles gostavam de mim, mas eu sei que eles gostavam de mim. Uhum. Tipo assim, eu pensava, tá, eles gostam de mim por quê? Porque eu tô lá de biquíni? Tipo, oi, mas gostam. É. Então eu Sim. era famosa, É. entendeu? Mas eu nunca me senti importante. Ah, nossa, isso é uma distinção muito. Sabe, grande, eu sou importante, eu tenho algo pra acrescentar na vida dessas pessoas. Eu era só famosa e tinha dinheiro, Entendi. entendeu? É. E aí fui vivendo aquilo e chegou daí, enfim, vivi tudo que você pode imaginar. Uhum. Muitas coisas, assim, muitas coisas. Muita facilidade, né? Assim, as pessoas literalmente abrem portas, não só isso, mas ainda estendem um tapete vermelho pra você. Então, isso te dá acesso a todo tipo de pessoa. E é uma vida surreal, assim, porque imagina, eu lembro quando eu tava em Porto Alegre, eu colocava o DVD da Ivete Sangalo e ficava dançando na sala. Bebendo e dançando na sala, o DVD. Aí daqui a pouco você tá do lado da Ivete. Você tá no trio da Ivete, ela falando com você e te chamando pelo seu nome. Aí eu parava e pensava assim, como eu estou vivendo isso? É uma experiência, tipo, fora do corpo, até, né? Que você olha e fala, fora do corpo. Quem que é essa pessoa? Como que, assim, tipo, alguns meses atrás eu tava dançando o DVD dessa mulher, achando ela maravilhosa, e agora eu tô do lado dela, tipo, oi, amiga. Né? Que demais, né? Então, assim, eu acredito que precisamos ter maturidade emocional para viver isso, com porque certeza. mexe com a cabeça de qualquer um. É. Realmente, eu comecei a viver coisas que eu nunca vivi, eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca ganhei. Então, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, no sentido assim, não mudou a vida da minha família, porque eu não dei casa para minha mãe, eu não dei nada, mas assim, eu conseguia dar uma geladeira nova, um fogão novo, um sofá novo, um guarda-roupa novo, um carro novo, isso eu conseguia dar. Mas eu nunca ganhei dinheiro também, assim, pra comprar um apartamento. Até porque eu gastava muito meu dinheiro. Com 26 anos, né? Tipo, você quer comprar Ia pra uma Louis bolsa. Vuitton, É. eu comprava Gucci, entendeu? Eu fazia o que eu queria. Eu lembro que uma vez eu fui pra Las Vegas, gastei, tipo, muito dinheiro em maquiagem, que eu tenho até hoje. E não uso. Não usa? Não uso maquiagem. Olha só. Ficou, tipo, recordação, né? Daquela vida. Que parece que é uma outra pessoa, né? Querendo ou não. Quando eu olho pra trás, eu falo, gente, o que eu vivi, que doideira, né? Olha o que Deus me permitiu viver. Porque eu creio que Deus me permitiu viver tudo isso, sabe? Com certeza. Porque sempre que eu contar a minha história, vai ter alguém que vai se identificar e vai olhar, já passei por isso, já vivi isso, sei o que é, ou quero muito viver isso e talvez não seja o seu caminho. Com certeza. Né? Porque uma coisa é nós querermos algo, outra coisa é você ouvir falar e falar, esse não é o caminho. E aí você continuar insistindo naquilo, sabendo aonde vai dar. Sim. Quando é que você, tipo, nessa época, então passou esse início da fama, né? Foi algo muito estrondoso. Você ficou quantos anos no programa? Uns 3 anos. 3 anos. E aí, quando você decidiu sair,
O que tava diferente dentro de você, assim? O que mudou pra você falar, isso aqui não tá compensando pra mim? Eu fui pra Fazenda, né? Me chamaram pra ir pra Fazenda, pro reality show. E daí, nessa época do Pânico, teve uma época onde eu não gravava mais, assim. Eu já não gravava, já tinham as outras paniquetes, que também, todas maravilhosas. Mas, assim, meu diretor me deixou de canto, já não gravava mais. E aí, eu já não queria mais muito viver aquilo, sabe? Eu queria mostrar outras coisas. Eu tinha necessidade de mostrar outras coisas, porque o programa ficava cada vez mais profundo, no sentido assim, você tinha que sair e beijar alguém na boca, você tinha que fazer não sei o quê, você tinha que mostrar mais, você tinha que ir pra praia de nudismo. Nossa. E isso era o Pânico, mas isso não combinava comigo. Então, assim, eu nunca fui pra uma praia de nudismo, eu nunca saí e beijei ninguém na boca, porque eu acho que o pessoal, o diretor de externa, já vi que aquilo não combinava muito comigo, sabe? Então, nem te colocava tanto. Nem me colocava, porque eu acho que já não ia dar tanta audiência, assim. Mas, enfim. Aí você saiu, foi pra Fazenda. Aí saí, fui pra Fazenda. Teve, tipo, um descanso, né, assim, do programa, que devia ser aquela loucura de toda semana gravar e tal. Tive um descanso, foram férias, assim. E uma experiência também surreal, né? Porque eu vivi com, sei lá, 16 pessoas diferentes, cada um com uma vida diferente, uma bagagem diferente. Então, você imagina você ter que viver com essas pessoas e aprender a conviver mesmo com vidas diferentes. Então, foi um presente, assim, viver um reality. Pra mim, foi muito bom. Foi muito bacana pra mim. Eu fiquei em 3º lugar. Nossa. E aí, depois, eu fui trabalhar no programa da Ana Hickman, na Record. Eu trabalhei também, fiz Tudo é Possível, viajei o mundo inteiro. Sério? Viajei o mundo inteiro, fiz viagens que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Eu tinha um quadro que chamava Saindo da Rotina, que eu ia viver a vida de outras pessoas. Então, eu vivi no Morro Santa Marta, na comunidade. Eu fiquei 10 dias morando lá, dentro do morro. Eu vivi muitas coisas, assim. Fiquei vivendo uma vida de circo, fiquei 10 dias morando no circo. Então, assim, eu ficava, às vezes, sem celular. Eles tiravam o celular da gente. Eram 10 dias vivendo aquela vida mesmo. Nossa. Então, assim, foi ótimo. É o que você falou, Deus te permitiu viver todas as vidas, parece, né? Deus me permitiu viver muita coisa. Muita coisa. Ele falou, roda aí, minha Glória filha, pra você ver o que é, pra quando você voltar pra mim, né? Você entender o que o mundo vive. Que as pessoas passam. E o que você acha, assim, que as pessoas que não encontraram ainda esse lado espiritual, esse Deus, não encontraram isso ainda, o que você acha que falta, assim, pra elas? Talvez elas vivem, né, tipo, essa identidade que não é real, ou uma vida que é uma ilusão, que quando aquilo acaba, tipo, o que resta é uma coisa um pouco mais profunda, você acha? Eu acho que todo mundo quer saber quem é de verdade, né? Nós queremos saber quem nós somos, né? Quem a gente é. Porque, assim, você se pergunta assim, por que eu vim, né? Qual o meu propósito aqui? E todo mundo quer viver algo novo. Se eu perguntar, você quer viver algo novo? Você quer ter uma vida transformada agora? Quero ter uma vida transformada. E se eu também te perguntar assim, nossa, você quer receber uma herança? Né? Você quer chegar e abrir um testamento? As pessoas vão dizer, claro que eu quero. A herança vai mudar a sua vida? Vai. Qualquer um falaria assim, uma herança mudaria a minha vida. E nós somos ricos e não sabemos, né? Nós temos uma herança. O Senhor deixou uma herança pra gente, porque dentro do testamento, Ele deixou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dentro desse testamento, é um testamento pra gente. Existe uma herança. É lindo isso. Grandiosa lá dentro, sabe? E essa herança é que vai nos dar abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, o que falta para as pessoas é acessar essa herança, é acessar o verdadeiro de Deus, sabe? O que realmente Deus tem para as nossas vidas. E tá lá, e às vezes as pessoas acham que é difícil, mas é fácil demais, tá fácil demais. O difícil é controlar a nossa vontade própria, sabe? Isso. Porque nós temos desejos da nossa vida e a gente acha que os nossos desejos são os melhores. Quando Deus te fala, minha filha, eu te deixei um testamento e a sua herança tá aqui dentro. E é isso que você vai viver. Em abundância, porque Ele deixou escrito isso lá dentro. Com certeza. Sabe? E quando nós renunciamos e começamos a viver a vontade de Deus, tudo acontece na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, o que eu acho que nós precisamos acessar é aquilo que Deus deixou pra gente. Sabe? Que é muito grandioso da parte dele, que é a transformação, que cura, que restaura, que transforma. Com certeza. Isso é muito forte, muito grandioso. Então, o que eu acho que falta verdadeiramente para as pessoas, elas entenderem por que elas estão aqui, né? Às vezes a gente está vivendo, sei lá, no ambiente, né, que nós estamos trabalhando. Você pode ser, hoje, você trabalha no meio digital, pode ser uma manicure, um cabeleireiro, pode ser uma influencer, pode ser um advogado, um médico.
é um pretexto para que Deus possa alcançar todas essas pessoas. Então, tudo na nossa vida é um pretexto. Deus te coloca e Deus te tira. Exatamente. Você não é o que você faz, né? Você é o que você é em Deus. Porque se um dia você não puder mais trabalhar no seu meio digital, você vai continuar sendo uma filha amada de um pai generoso que vai te usar. Independente de onde você esteja. Nossa, é lindo isso. Maravilhoso, assim. Eu fico sem palavras, dá vontade só de ficar te ouvindo, assim, porque eu acredito muito que a palavra tem poder, mas não é qualquer palavra, tipo, é esse conjunto de palavras, esse conhecimento que você acaba sendo um canal que as pessoas usam para acessar esse conhecimento. Porque da forma que você traz, da forma que você fala, é óbvio que passa por toda a sua vivência, a sua ótica, as suas crenças, e é lindo porque as pessoas identificam isso. E principalmente pessoas que tiveram nesse meio, que assim, a gente está em São Paulo, né, gente? Não posso falar, o meio de São Paulo, principalmente, tem muito essa coisa da aparência, de você conquistar o sucesso. Eu acho que eu falo muito da minha geração, né? Eu nasci em 97. Então, a gente ainda tá nessa busca louca, incessante, de ser alguém, de se provar, de se mostrar algo que... grandioso, né? A gente não quer o processo, a gente quer, mostrar, olha aqui o meu Oscar, meu negócio na Forbes, meu livro publicado. Então, é muito, muito, muito incrível. Você é de uma outra geração, mas as pessoas da minha idade buscam alguém como você para conseguir ter um norte e cortar o caminho. A forma mais rápida de você ter o sucesso é você copiar uma pessoa que teve. E nessa área espiritual e de se encontrar a sua real identidade, você é essa inspiração para muitas pessoas mesmo. Ai, amém. Hoje, assim, o que eu vejo é que todos nós temos desejos, né? Eu acho que o mais difícil para todo mundo, seja a minha geração, a sua geração, a geração que está vindo, aqui já passou, nós conseguimos segurar os desejos da carne, né? Os nossos desejos, porque que nem você falou, a gente está sempre em busca de ser bonitos e estar bem vestido e ter dinheiro. E ok, eu acho isso legal, é ótimo você cuidar do seu corpo, do templo, né? Daquilo que Jesus te deu, mas... isso é só uma porta de entrada, né, para a sua vida. Você está glorificando a Deus, porque se você não tiver conteúdo, você só vai ser bonita e famosa, que nem eu era. Só isso, entendeu? Você vai ter todo o dinheiro do mundo. E o que adianta se você tiver, por exemplo, todo o dinheiro do mundo e te largarem lá numa ilha deserta? Você vai compartilhar com quem? Você pode ter Ferrari, ter dinheiro, se você não tiver com quem compartilhar. Então, qual é o propósito disso tudo? Com certeza. Qual é o propósito? A quem você está servindo? Porque nós viemos para servir, né? Nós viemos para compartilhar aquilo que Deus coloca na gente. Algo que eu tenho pensado muito ultimamente é assim, nós sempre oramos por milagres, né? E assim, a gente ora por milagres. E Jesus faz milagres, né? Jesus faz realmente milagres nas nossas vidas. Eu creio que Jesus pode fazer de tudo. Isa, se Deus transformou minha vida, e não foi só uma transformação, eu era paniquete e hoje eu sou... pastora. Não, e hoje eu sirvo a Deus. Não é isso. É tudo. É na minha casa, é no meu relacionamento, é na minha família, na minha parentela, nos meus filhos, na minha casa, na minha vida financeira, é tudo. Então, se Deus pode fazer isso, Deus pode fazer, pode curar, pode restaurar, pode fazer tudo. Mas nós estamos sempre procurando milagres quando aqueles milagres que Deus fazia lá antigamente, né? Que colocou lá o barro nos olhos e voltou a enxergar. E ok, Deus pode fazer. Mas hoje nós estamos vendo uma época diferente. A tecnologia avançou demais, né? Nossa. E o grande milagre que eu vejo é aquilo que Deus nos capacita a ser. Né? Esses dias minha filha acordou de madrugada com uma dor nas pernas. Ela tem dor do crescimento. E eu sempre tive muita quando eu era pequena. E aí ela chorou, acordou chorando. Eu fui lá e dei um remédio para ela. Em 15 minutos passou a dor. E eu falei, Senhor, obrigado. Um milagre. Eu falei, Senhor, obrigado, porque você capacitou um homem para desenvolver um remédio para curar a dor de um ser humano. Que não precisa ficar sofrendo. Então, nós precisamos ver esses milagres. Tá? Muitas vezes nós estamos orando e falando, Senhor, eu quero que você me cure disso. Ok, ele é capaz de curar, mas muitas vezes ele também é capaz de te levar para o melhor médico, para a melhor equipe, sabe? Para o melhor tratamento. E nós precisamos ver o milagre de Deus nisso também. Nós devemos orar e clamar por um milagre. Mas o milagre dele, muitas vezes, é você cair numa equipe médica, entendeu? Às vezes o milagre, como eu te falei antes de entrar, às vezes a pessoa
tá precisando emagrecer. E ela fala, Senhor, me ajuda, eu tô com colesterol alto, eu tô com problema de pressão de saúde. E na sua tela do celular tá passando um treino para você fazer da sua casa. Que você não precisa sair de 20 minutos. Ou uma academia próxima. Sim. Ou uma alimentação. E aí, 10 anos depois, você vai lá e reclama com o Senhor. Senhor, eu tô hipertensa. E ele vai falar, mas minha filha, 10 anos atrás... Eu te dei a oportunidade. Eu te dei a oportunidade de você cuidar da sua vida. E aí estão os milagres de Deus. Que lindo. Fora todos os outros que ele é capaz de fazer. Entendeu? É isso que você falou. As pessoas, elas buscam milagres, mas... elas buscam o milagre, né? Tipo, mas não a oportunidade de tomar uma decisão para aquele milagre acontecer. De crescimento, que nem, por exemplo, a herança que Deus nos deixou. Você, o que você precisa? Você precisa acessar. Então, hoje ele te deu a Bíblia. Você tem lá, você pode acessar. O que você precisa fazer? Ter o conhecimento, você precisa estudar. Então, estudei, eu tenho conhecimento. E agora, Senhor, o que eu faço? Você me encheu de conhecimento, você me capacitou. Agora... pratica, minha filha. Isso agora mesmo. coloque em prática que você vai descobrir tudo que eu tenho para sua vida. Nossa, você vai viver os seus melhores dias, mas coloque em prática. Então, assim, nós temos acesso e é fácil. Mas o nosso grande mal é que nós queremos viver, né? E são realmente os nossos desejos, eles são tentadores demais. Porque quem disser que essa vida não é tentadora, né? Fama, você ir para um bar, você chegar arrasando com a melhor roupa, look, as pessoas te verem, você maravilhosa, linda, aplauso. Você chega... Gente, quem disser que isso é ruim, tá mentindo, é muito bom. É verdade. Mas você tá acrescentando o quê, então? Se você estiver acrescentando algo na vida de alguém realmente profundo, com propósito, beleza. Se não, você vai estar cobiçando o marido da outra. Nossa, entendeu? Você vai estar traindo o seu marido ou a sua esposa e daqui a um pouco você perdeu tudo, você se arrepende e você não tem mais como restaurar esse casamento. Nossa. É forte, sabe? Porque você simplesmente se deixou levar aos desejos da sua carne. Então, é nesse momento que nós precisamos, Senhor, pedir força. Né? Que eu seja obediente à sua palavra, me fortaleça todos os dias para eu não me corromper pelos desejos da minha carne. Nossa, que lindo isso. E como que, assim, você hoje tem uma conexão muito forte com Deus. Diria que hoje se torna muito fácil você escutar a voz de Deus. E você seguir aquilo que você sente que Ele quer para você. Como é que isso foi sempre? Você sempre teve essa conexão? Ou foi depois que você começou a fazer tal coisa que isso se desenvolveu? Na verdade, eu nasci numa família espírita. Minha mãe sempre foi espírita, me levou para Umbanda. Sim. E realmente, para mim, eu vou falar minha experiência, sempre foi muito confortador, né? Porque eu abraçava lá o parente no centro espírita, e quem não quer, né, abraçar a pessoa que já morreu, quem não quer, então é muito confortador. Sim. Né? É confortante, não é confortador, é confortante, gente. Isso. Mas em inglês ela falou comforter. Em inglês. E aí, o que aconteceu, Isa? Eu vim pra São Paulo, vivi toda essa loucura e tal, só que antes de ser famosa, eu tive um namorado em São Paulo, um namoradinho, onde eu me permiti tirar fotos íntimas, em momentos íntimos. E hoje, sabe, depois de tudo isso que eu vivi, que foi um pesadelo, mas eu creio que Deus me forjou o meu caráter através disso, sabe? Eu vejo que 99% das pessoas fazem isso. Se permitem a tirar uma foto, mandar um nudes, sabe? Uma intimidade, ou gravar para ver depois. E quando eu tirei isso, eu não era famosa, ainda não existia esse crime de internet, não existia iPhone na época. Mentira. E assim, foi até tirado de foto de máquina digital. E eu falei, apaga, e eu achei que ele ia apagar. Então, 10 anos depois, isso veio à tona. 10 anos eu já tinha sido famosa, passado, tipo, né, super pública, Fazenda, Ana Hickman. Quando eu saí da televisão, veio o público. Então, às vezes eu me pergunto assim, eu perguntava, Senhor, por que depois de 10 anos, né? Isso poderia ter saído durante minha época do pânico, que eu era famosa. Teria tido até talvez mais repercussão, muito mais repercussão. Por que depois? Mas Deus sabe de todas as coisas, o momento certo para todas as coisas. E eu te digo que isso foi algo sobrenatural na minha vida para que eu conhecesse Jesus. Porque algo natural, eu já tinha algo natural. As pessoas já tinham me falado que ia abrir, falar da Bíblia, orado por mim. E eu creio que isso, para mim, era algo natural. Mas o sobrenatural foi realmente ver a mão de Deus sobre a minha vida. Eu fiquei em depressão por um ano, sabe? Eu não consegui pegar aquilo e, por exemplo, denunciar ou trazer mais fama para mim, ou trazer publicidade, ou notícia, ou matéria, né? Fazer disso, tipo, nossa, eu sou uma vítima. Não, eu não culpei ninguém, eu me responsabilizei por aquilo que eu tinha feito, sabe? Nossa, é forte. Como eu me permiti fazer isso com o meu corpo, por que eu me permiti isso? Você levou para você a responsabilidade, né? É o que muitas pessoas não fazem.
do arrependimento, porque eu creio que quando a gente se arrepende, a gente não volta a cometer, né? Então, foi quando eu conheci Jesus. Na época, eu tive um sonho com Jesus, eu sonhei com Jesus, e eu chamei um pastor e uma missionária para orar em casa. Tive um sonho com Jesus que foi revelador para mim, e comecei a ir para a igreja, e desde então, o Senhor começou a me transformar de uma maneira que eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar, porque assim, eu não queria mais ser famosa. Eu, na época, tinha um carrão, eu tive que trocar meu carro, porque eu nem tinha mais dinheiro para pagar meu carro, tive que comprar um carro popular feliz, Isa, feliz. Que legal. Sabe? Porque, assim, todo o glamour que eu vivia, com todo o dinheiro, naquela época, a única coisa que eu queria era deitar a cabeça no meu travesseiro e falar, Senhor, eu não quero mais ser a pessoa que eu era antes. Nossa. Sabe? Né? Foi isso. A minha vida foi isso. Você tomou a decisão, né? De você olhar pra isso e falar, isso eu não quero mais. Eu não quero isso. Não é que Deus falou, ai, vou te tirar, minha filha. Não, você falou, eu cansei. E é muito louco, porque não foi uma coisa que eu abri a Bíblia e falei, ai, que saco, agora eu vou ter que ser obediente à palavra. Não, eu olhei e falei, eu quero viver o que Deus tem pra mim. Nossa. Sabe, eu quero ser obediente à palavra. E foi uma transformação gradativa. Todos os dias eu sou renovada, sou transformada. Se eu te falar que eu tô pronta, eu vou estar mentindo. Né? Deus, todos os dias, nos restaura. Com certeza. Isso que você falou é muito interessante. No momento que você teve o sonho, isso foi super revelador, e você começou a querer mudar, né? As pessoas, elas perguntam muito, como que eu mudo? Devem te perguntar muito. Mas antes de o como, o querer é muito mais importante. É realmente estar comprometido com essa transformação, com esse novo de Deus, né, que você traz. E eu sinto que isso é um clássico exemplo disso. Você não sabia como Deus ia te mudar. Talvez até hoje você fala, como que ele me mudou tanto? Mas tudo começou com o quero, com a vontade, com a necessidade de deixar esse passado que, né, traz dor, traz essa vergonha, né, que você trouxe. Não é vergonha, mas o arrependimento mesmo, real. Isso é muito lindo, assim. Isso mostra um caráter de humildade, né, de você olhar e falar, eu quero outra coisa. Mas eu também creio, sabe, Isa, que quando a gente acessa algum vídeo na internet, ou você vê uma amiga falar, ou você tem vontade de ir na igreja, você tem vontade de estar mais próxima de Deus, já creio que é Deus te chamando. Com certeza. Sabe? Porque quem nos dá o dom da fé, ou quem nos chama é Ele. Né? Eu creio que nós aceitamos Jesus, mas Jesus nos aceita primeiro, né? Jesus nos chama, Jesus nos busca segundo o seu propósito. Então, eu já creio que é isso, que se você teve uma vontade, é Jesus querendo trabalhar na sua vida. É só você falar, Senhor, eu não sei como, mas eu quero viver, sabe? Tem coisas que acontecem na minha vida hoje que eu falo, Senhor, eu não sei como, sabe? Eu não sei, eu vivo umas situações, porque eu tenho problema como qualquer outra pessoa, desafios. Eu falo, Senhor, eu não sei como você vai resolver, mas eu sei que você vai resolver. Então, eu não fico criando na minha cabeça, vai ser desse jeito, daquele outro jeito. Eu sei que vai ser do jeito de Deus, mas vai ser resolvido aquilo lá. Vai. Entendeu? E tem algo assim que você falou, depois que você começou a acreditar muito, que você falou, cara, não tem como isso não ter sido Deus na minha vida. Mas uma coisa mais específica, assim. Eu acho que isso, por exemplo, das minhas fotos serem expostas, não tem como não ser Deus na minha vida. Porque se isso não tivesse acontecido na minha vida, provavelmente eu estaria vivendo a mesma vida de antes. Sabe? Não estava constrangida da maneira que eu estava vivendo. Eu não estava achando ruim, eu estava achando maravilhoso. Eu vivia nas melhores festas, sabe? Com as melhores roupas. Eu podia vestir uma roupa sensual como uma roupa chique. Eu ia no evento mais brega até o mais chique que tinha. Eu andava com o protagonista da novela das 8. Sim. Então, assim, eu achava que era uma vida maravilhosa. Se isso não tivesse me brecado... E eu creio que o Senhor conhece os seus filhos e o nosso coração. Ele sabia onde ele ia me parar. Se não tivesse acontecido isso, ele não tinha me parado. Ele não tinha falado, opa, peraí que agora eu tô te chamando pra outra coisa. Nossa, foi uma mudança de rota, assim, brutal, né? Assim, muito discrepante. Foi drástica. Não tinha como não brecar, né? Não tinha como isso. Hoje eu te digo que, assim, talvez, se não fosse o chamado de Deus, teria. Porque já acontece isso com muita gente que não... ouviu a voz de Deus, sabe? Que não parou para... O que será que o Senhor quer falar comigo? Não parou para ouvir. Mas ele sabia do meu coração. Ele sabia que assim ele iria me parar. Nossa, muito lindo isso. E aí essa mudança foi... Você começou a ir na igreja, você começou a se conectar com pessoas de certa religião. Como é que foi isso? Não, e aí eu tinha uma amiga, a Priscila, que era minha melhor amiga, e ela já era convertida. Tá.
E ela também já tinha vindo do mundo, já tinha gravado, do mundão que eu digo assim, já tinha saído de escola de samba. E ela sempre conversava comigo, me levava em algumas células, alguns encontros. Eu gostava de ir e tal, mas eu achava muito bacana quando eles falavam, o Senhor disse que tem algo para você, Deus mandou te falar, mas quando falava, mas você precisa viver dessa forma, eu não queria aceitar aquilo. Sim. Então, quando aconteceu tudo isso, eu chamei ela na minha casa e falei, Pri, chama o pastor Marcos e a missionária Jo, que eu tinha conhecido eles numa célula, e falei, pede para eles virem orar em casa. E eles começaram a orar toda quarta-feira, a gente fez um propósito de oração. E logo em seguida eu tive um sonho com Jesus. Nossa. E aí, quando eu tive o sonho com Jesus, eu falei, bom, agora é hora de ir para a igreja, porque agora eu quero ir para uma igreja. Eu comecei na igreja que ela ia, foi na Batista do Morumbi. E aí eu ia na igreja, e aí escutava a palavra, aquilo me alimentava, e eu já saía de lá louca para voltar. Nossa, então, tipo, eu ia todo domingo, acabava um domingo, eu já contava os dias da semana para voltar e para ouvir a palavra de Deus. Legal. E aí Deus foi me transformando. E aí eu conheci meu marido. Eu ia te perguntar isso. Porque os seus relacionamentos antes eram todos meio conturbados. Ou, assim, não digo conturbados, mas você trouxe aquele primeiro relacionamento que foi desafiador pra você, que você viveu 10 anos, e os outros você teve depois que você começou a ter a fama e tal, como é que foi? Não, até que foram relacionamentos legais que eu tive, eu namorei bastante, quando eu digo assim, por muito tempo, 1 ano, 2 anos. Mas sempre engatava um relacionamento no outro. Sempre engatava um relacionamento no outro. E como eu já tinha vivido muitas coisas em Porto Alegre, eu não admitia mais nada, nenhuma mentirinha. Então, assim, se meu namorado me mentisse que foi na padaria e ele não foi, eu terminava o relacionamento. E no outro dia, eu já tava com outro. Tipo assim, então você vai mentir? Então tá. No outro dia eu já pegava e já ficava com outro. Nossa. E aquele namorado que eu amava... Acabava o amor no mesmo momento, numa maneira inexplicável. Tipo, eu não sofria mais pro relacionamento, entendeu? Então, é que depois de 10 anos, né? Era meio descartável, assim, as coisas pra mim. Entendi. E aí você conheceu seu marido depois que você começou a ir na igreja? Você conheceu ele lá? Como é que foi? Não, aí meu marido fazia parte do Mahamudra, que é um grupo de treino. Sim. E aí eu fui fazer um evento pra uma revista, Glamour, no parque, no Ibirapuera, com o pessoal do Mahamudra. E aí eu conheci ele. E aí... Tipo, conheci aleatoriamente. E aí depois eu treinava bastante na época. E aí eu voltei pra treinar no parque no outro dia, encontrei ele. E aí ele dava aula de Muay Thai, lá no parque mesmo. E daí ele me chamou pra treinar com ele. Foi muito legal e tal. Só que ele me contou a história dele. Tipo, já tinha 2 filhas, de mãe separada, de duas mães diferentes, sabe? Não tava mais com elas, já tinha até outra, já tinha acabado com outra namorada. E eu pensava, que cara doido, né? Igual você, né? Tipo, o relacionamento acabava e... Mas eu pensava, que cara doido, né? Um cara tão legal. Ele era muito legal, assim, no final do treino ele tinha umas reflexões. Só que ele não acreditava em Deus, meu marido era ateu. Mesmo? Mesmo. Doido. Gente, eu conheci o marido da Lizzie ontem. Conheci ela ontem também, foi Deus mesmo. Ele é um homem de Deus, assim. Eu não imaginava. Agora que você me falou que ele não era, que ele não acreditava em Deus, que ele era ateu, eu falava, não, gente. Hoje ele é assim, juro, ele falava, ele ia canalizando umas coisas que eu falava, gente, como é que... Eu arrepiava, meu marido do lado, assim, em choque. Muito de Deus, assim, realmente... É por isso que eu falo assim, eu não duvido de mais nada, nem nada. Você pode ver a pessoa assim mais doida do mundo e eu falo assim, se Deus quiser transformar, ele vai transformar. Ele era bem doido assim, e aí quando eu saí pra correr com ele me falava do mar, do sol, da lua, do universo, eu acredito no universo. E eu já era convertida, só que eu não sabia pregar. Eu estava conhecendo Jesus, eu sabia aquilo que Jesus já estava fazendo na minha vida, mas eu não sabia chegar e falar, olha, Jesus foi assim, ou foi daquele jeito, ou que Jesus nos deixou. Eu não tinha essa profundidade ainda. Então, um dia eu cheguei em casa, liguei para ele e falei, olha, eu tenho um propósito na sua vida. Por quê? E eu namorava na época. Por quê? Porque eu falava assim, esse cara é muito legal. E ele tem 2 filhas, mora na casa da mãe, eu preciso apresentar para ele Jesus que eu conheci. Né? Assim como Jesus está fazendo na minha vida, Jesus vai transformar a vida dele. E aí, só que a gente começou a se envolver, porque a gente se envolver assim, de amizade profunda. Eu sabia a vida dele inteira, ele sabia a minha vida inteira. E aí eu peguei, comecei a me envolver, pensei, preciso terminar com meu namorado, né? Porque, tipo, não... Tô sentindo um negócio diferente. Já tô seguindo, e eu, tipo, não vou trair ele de jeito nenhum, isso já não me pertencia mais. E aí terminei com esse namorado, e aí a gente ficou juntos. E aí, quando a gente ficou junto numa terça-feira,
No domingo, que era meu dia de ir pra igreja, eu falei, ó, amanhã eu acordo 7h30 da manhã que eu vou pra igreja. Eu nem convidei, porque eu falei, eu já vou assustar o cara na primeira semana, o cara nem Deus acredita, né? Mas eu jamais trocaria aquilo que eu tava vivendo com Jesus por um relacionamento. Então, assim, eu não sei por que eu me envolvi com ele, que eu comecei a namorar com ele, mas foi uma coisa muito forte. E aí eu falei, amanhã eu vou pra igreja. E a gente tava tão envolvido que ele falou, vou junto. Nossa. E eu, então vamos, né? Falei, tá bom, vamos lá. Chegou lá, ele é advogado. Então, quando ele chegou em casa, ele abriu a Bíblia pra ver realmente se o que o pastor falou estava escrito. Mentira. E aí, quando ele abriu, minha amiga, desde ali, nunca mais largou. E aí se converteu. E hoje nós temos um encontro evangelístico, né? De terça-feira. Então, meu marido prega toda terça-feira. Eu quero ir nesse encontro, amanhã. Inclusive. Amanhã já? Amanhã é terça? Às 8h da noite. Eu vou querer ir, se pudesse caber. Mas aí como que é esse encontro? Vocês ministram a palavra? É eu, ele, a Mila e o Yudi. Uhum. Ah, tá. O Yudi, né? Somos nós 4. Uhum. E ele ministra a palavra, o Yudi louva com a Mila, ministra um pouco a palavra também. Uhum. Eu faço oração, de vez em quando eu ministro. Uhum. E é só Deus, assim, a gente começou uma célula em casa. Logo que a gente se converteu, a gente começou uma célula na academia dele. Para umas 5 pessoas, 7, foi aumentando, hoje vão 300 pessoas. 300? 300. Achei que ia ser um negocinho na sua casa. 300. Não, já é bem cheio. Que lindo! Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. E é uma célula, tipo, as pessoas vão pra... Tem de todo tipo, gente que já conhece a Bíblia, gente que nunca conheceu. Isso, não é mais uma célula. Eu não posso dizer que é uma célula. Eu acho que é uma igreja ali começando. Então, não é mais uma célula. Eu não posso dizer que que é uma igreja, porque a gente não chama de igreja, mas ele é um encontro evangelístico. E que é falar da palavra de Deus. Como pessoas também? Confronto. Confronto, na rua Barra Funda, 1071, às 8h da noite. Toda terça-feira. Toda terça-feira, aberto ao público, quem quiser é só chegar. Incrível, maravilhoso. E aí... Cada dia uma pessoa, vocês sentem no dia qual que vai ser a palavra? Não, quem ministra é o Yudi começa e o Galego ministra depois. Tá. Ótimo. E você pensa em ser pastora, assim, em pregar mais, assim, viver mais nessa vida? Não tem essa pretensão? Então, eu não penso em ser pastora, eu penso em pregar o evangelho, assim, sabe? Não posso dizer, eu sou uma pastora, ou penso em ser pastora. Não, eu penso em pregar o evangelho. Então, é o que você já faz, né? Às vezes, sabe, já aconteceu de me chamarem pra pregar e eu falar, nossa, amor, já falei, amor, não vou. Sexta-feira à noite, né, tem que falar com as crianças. E aí começa a me incomodar começa a me incomodar assim, ó. Mas olha o que eu fiz na sua vida. Se eu te tirei daquele lugar, não era pra você ficar na sua casa, é pra você falar pra outras pessoas. Começa aquilo na minha cabeça e eu falo, eu vou. Aonde quer? Vou levar elas ou fica aqui com elas. Eu levo as crianças. Tanto que ontem eles estavam na igreja. Ai, gente, muito fofos isso. Engraçado isso, né? Tipo, é um incômodo mesmo. É um incômodo. O Espírito Santo começa a falar no meu ouvido. Você tem que ir. Você não vai ficar em casa. E aí eu vou. Por isso que eu falo assim, que não é algo que eu escolho. É tão sobrenatural sobre a minha vida que, assim, se eu colocar uma roupa que... Por exemplo, se eu quiser sair de barriga de fora, top, barriga de fora, umbigo de fora, eu posso achar lindo, mas eu não consigo mais. Não é mais você. Não consigo. O Espírito Santo me incomoda, eu não consigo. Mesmo. Entendeu? E você é obediente a essa sensibilidade, né? Eu sou obediente, mas assim, mesmo que eu tivesse vontade, não é tipo assim, eu tenho vontade, mas eu sou obediente. Não, me constrange. Nossa, tem coisas que me constrangem, então... Sim. É uma mudança de identidade mesmo, assim, em todos os níveis, né? De personalidade, de jeito de falar, de agir. E essa é a transformação que eu acho que as pessoas se perguntam se é possível para elas. E, né, mais uma vez, já falou isso 2 vezes, mas sim, se foi possível, ou para mim, ou para Carol, ou para você, assim, cada pessoa vai sendo moldada da forma que ele quiser. Então é possível sim, mas cada um do seu jeitinho, né, da sua maneira. Eu acho que é bem isso mesmo. E assim, a gente nunca vai entender o trabalhar de Deus, né? Hoje eu vejo assim, ó, Isa, eu tenho lá 1.100.000 de seguidores. O que eu tenho de diferente das pessoas que não têm 1 milhão, que tem 2.000, 10.000, 100.000? Só o número de seguidores, mais nada. Ontem, quando eu tava saindo da igreja, uma moça me parou e falou assim, Liz, eu te sigo.
E eu tô impressionada de como a gente olha as pessoas na internet e a gente cria algo diferente do que elas são. Porque eu vejo que você tem uma vida normal. Você tá cuidando dos seus filhos. Eu tava atrás dos meus filhos, um chorando, o outro querendo ir pro Ministério Infantil, a outra que tava, sei lá, chorando, o Levi que não queria parar quieto, e daí cai no banheiro e volta. Tipo assim, eu vivo as mesmas coisas. Sim. Entendeu? A maternidade é igual pra todo mundo. Nossa, é. A gente tá amamentando, o peito pingando leite, toda descabelada, com um pós-parto terrível que a gente fica, que é assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma coisa, o nosso filho maravilhoso, a gente também tem várias questões. Então, assim, eu sou igual. Qual que é a diferença? Deus nos chamou para áreas diferentes. Isso. Talvez aquela pessoa que tem 2.000 seguidores, ela foi chamada para impactar os que estão dentro da casa dela. Isso. Entendeu? Os pais, os filhos, os vizinhos, o bairro. Eu talvez tenha sido chamada para impactar a pessoa que está lá na outra cidade. Com certeza. Entendeu? Um povo. São só isso. A gente só foi chamada para áreas diferentes. Mas nós somos iguais. Talvez não. O mesmo Deus que vai fazer uma cura através de mim, vai fazer uma cura através de você. Sim. Através do mendigo que está na rua. Ele usa do jeito que ele quiser. Então, a única coisa que nos diferencia são áreas diferentes que nós vamos atuar, porque nós somos todos iguais. Com certeza. Né? Não interessa se a pessoa mais famosa. A pessoa mais famosa, o Justin Bieber, que eu estava vendo no Rock in Rio. Sabe? As mesmas coisas que nós vivemos, ele vive. Você viu que lindo? Ele... Foi linda a oração, né? Foi lindo. Ah, eu não vi essa oração. Como é que... Não, mas eu ia falar do que ele, entre aspas, se converteu. Ele tinha um pastor, que é o Rich Wilkerson, da Vue Church, nos Estados Unidos. E ele gostou muito desse cara, porque ele é super jovem, né? Uma igreja jovem. E começou a pedir pra ele fazer orações pra ele e tal. E esse pastor, né, que é super jovem, né, parecia um menino na época, foi mudando a visão dele sobre casamento, sobre, né, Deus mesmo. E ele se converteu. Tipo, ele era um cara que pegava todo mundo, casou e acredita muito no will of God, que ele fala, né, que é essa força maior de Deus, essa vontade de Deus. E hoje ele é completamente, entre aspas, convertido, né? Então, assim, é algo lindo. Eu não conheço a vida dele, né, profundamente. Eu vi, só que me falaram também, porque eu não assisti o Rock in Rio, que ele fez uma oração. Mas ele é uma voz também, né? Nossa. Ele é uma voz pro mundo. Literalmente. E ele vive as mesmas coisas que a gente. E é o que eu tô te falando, de Deus usarmos a gente em lugares diferentes. Porque Deus usou esse amigo, esse pastor. Deus usou, não foi um amigo, né? Foi Deus que transformou a vida do Justin. Ele foi só um instrumento lá. Né? E nós somos instrumentos de Deus. Então, aonde Deus quer agir, ele vai agir. Né? Ele vai mudar. Não tem jeito, né? E teve mais alguma coisa assim que você teve que ter muita fé pra você conseguir alcançar, pra você conseguir superar? Alguma coisa que talvez as pessoas não saibam, de algum testemunho mesmo, assim, de seu, da sua família, algo do tipo? Porque do seu marido já foi um super impacto, né? Então... O cara era ateu, cético, advogado. Lá ontem ele falou que ele odiava todo mundo que falava de Deus, assim. Ele realmente não gostava de religião. E hoje ele tem um conhecimento muito vasto da Bíblia, da palavra, né? Isso é muito legal. Ele estuda muito também, é muito profundo. Ele estuda demais. Assim, a minha vida é um testemunho diário. Eu tenho muitos testemunhos de muitas coisas, porque tudo entrego nas mãos de Deus e, assim, realmente eu vejo o sobrenatural. Algo que eu vivi ano passado, a minha filha foi fazer... Minha filha teve uma virose, então ela teve dor de cabeça, vômito, e eu ia viajar. E aí teve febre, e aí eu levei ela no hospital, e eu ia viajar, e eu fiquei muito desesperada, porque eu ia viajar, não queria levar ela com febre, a família inteira, nós íamos pra Gramado. Nossa. E aí eu liguei pra pediatra e nós decidimos colher o líquor pra ver se ela não tava com meningite, porque eu falei, uma menina de 4 anos tá com dor de cabeça, e eu sou muito preocupada. E daí a gente tirou o líquor dela da coluna, veio negativo, mas ela teve uma síndrome pós-retirada de líquor, porque a criança precisa ficar deitada, o adulto também precisa ficar deitado. Só que quando eu saí do hospital, me falaram, ela precisa ficar em repouso 2 horas. Só que ela ficou 2 horas deitada, mas depois disso, ela saiu pulando em casa. E o certo era ficar em repouso, acho que 24 horas, sei lá, 48 horas.
Mas para uma criança de 4 anos é quase que impossível. E ela começou a ter uma dor de cabeça, assim, terrível, sabe? Então, ela gritava de dor, vomitava. E eu voltei para o hospital com ela, ela teve que internar. E foram dias, assim, muito difíceis para mim, porque a princípio era isso mesmo, né? E era isso, só que eles falavam para mim, olha, ela precisa ficar deitada 48 horas, sem se mexer, sem ir ao banheiro, ela vai ter que fazer todas as necessidades na fralda. E se em 48 horas ela ainda levantar e sentir a dor de cabeça, porque ela sentava, ela não tinha uma dor de cabeça, ela gritava. E não tem remédio que tire essa dor. Ele falou assim, em 48 horas ela voltar a dor, ela fica mais 48 horas até cessar. Então a gente não tem previsão de alta. E assim, eu vi que a minha filha não tinha previsão de alta e eu vi que não sabiam quando essa dor de cabeça ia passar e ver o desespero dela de só ficar deitada, sem travesseiro, sem nada, sem poder se mexer. Mentira, gente. Foi muito difícil pra mim, sabe? Então assim, eu lembro que teve um dia que eu orei, eu tava com ela no quarto, eu cantava, eu louvava e ela me falava, mãe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela me falou isso. É muito louco, assim, porque a gente vê que Deus tá com a gente, né? E a nossa fé, de vez em quando, ela é fraca. E ok, nós precisamos clamar ao Senhor, né? Porque que Ele nos fortalece. Teve um dia que eu liguei pro meu marido e falei, eu tô mal, preciso que você venha e fique com ela. Eu tava mal, de querer sair correndo, assim, eu não aguentava mais ficar dentro daquelas 4 paredes, eu tava muito mal. E eu saí correndo pela porta, saí chorando do hospital, fui pra casa, falei, eu só quero ter minha filha de volta. E assim, daí eu via a foto dela no quarto e eu lembrava que eu levava ela caminhando, né? Todos os dias, que a escola é uma quadra. E eu falei, eu só quero caminhar com ela de volta, né? De mão dada e levá-la pra escola. E aí eu pensava, tem tantos momentos que a gente não valoriza com os nossos filhos, sabe? Que a gente olha e fala, não valorizo pequenas coisas, poder passear, poder ter alegria. Ontem mesmo, quando nós estávamos voltando do culto, ela e meu filho estavam dentro do carro, brigando e gritando. E aí eles dão risada, ao mesmo tempo um bate no outro. E aí eu falei, para com isso, não sei o quê. Né? Fiquei falando para eles, por favor. Daí ao mesmo tempo veio na minha cabeça, mas glória a Deus, ela não está naquele hospital. Nossa. Minha filha está ativa. Então foi um momento assim, onde eu clamei muito ao Senhor, mas eu saí de lá com pânico. Então eu passei por um período onde eu tive pânico. Eu não conseguia mais pegar elevador, eu tinha um exame para fazer, tipo uma ressonância, eu não queria mais entrar dentro da máquina. É um síndrome de estresse pós-traumático. Então, foi um trauma tão grande que despertou algum gatilho dentro de mim que eu fiquei em pânico. Então tudo tinha pânico. Se a minha filha falasse que estava com dor em algum lugar, me dava um pânico. De pensamentos horrorosos, meu coração acelerava. E assim, não é porque nós servimos ao Senhor que nós não teremos desafios, sabe? Eu creio que hoje nós estamos aqui porque nós temos histórias para contar, sabe? Deus nos permite passar por algumas coisas para que nós tenhamos conhecimento para falar para outras pessoas, sabe? Quem quer chegar num lugar que nunca chegou vai ter que passar pelo que outras pessoas não passaram, pelo que ninguém passou. Né, para nós termos realmente história e fortalecimento da parte do Senhor. Então nós queremos muitas coisas, mas a gente não aceita os desafios de Deus. E foi um momento de oração, graças a Deus depois passou o meu pânico com o tempo, e assim, foi na palavra mesmo, foi indo pra palavra. Eu fiz terapia, fui pra terapia, e eu creio também que Deus capacitou esses profissionais para que eles possam nos ajudar, né? Com certeza. E é isso, assim, então assim, eu já passei várias coisas onde eu realmente entrego para Deus e falo, Senhor, é só você, me ajuda a passar, é o que eu peço, Senhor, me dá força para passar por isso. E como é que você saiu, assim, fazendo a terapia, se fortalecendo com Deus, né? E acho que tem muitas pessoas que falam muito sobre, que foi Deus, mas não, é uma série de coisas, né? Também, além, ele te dá força e capacita pessoas ao seu redor para que você consiga se reerguer, né, da melhor forma. Isso que você falou também foi muito incrível, que só porque você, crê fielmente em Deus, não significa que ele vai te blindar das adversidades, poupar, né? ou te poupar. Nossa, é muito engraçado que você falou isso, porque quando meu filho foi pra UTI, a minha revolta interna era isso. Eu falo, eu acredito tanto em Deus. Minha vida inteira eu acreditei tanto no Criador. E você faz isso comigo? Foi uma conversa mesmo, assim, interna, eu e ele. E acho que é importante as pessoas não associarem essa dificuldade como se fosse uma punição, ou como se fosse algo que não fosse servir um propósito maior lá na frente. Hoje, sabe o que eu vejo hoje, assim? O que eu penso, assim?
O seu filho ficou internado 17 dias, deve ter sido, claro, muito difícil, né? E o sofrimento de cada um, ninguém tem acesso. Sim. É muito individual. Primeiro que hoje você pode ser voz para muitas mães que viveram isso, que estão vivendo isso, que estão com um filho em leitos de hospital. Mas nós também temos que pensar que não é todo mundo que sobrevive. Né? Então, Deus tem um propósito na vida de cada um, e o que nós temos que pensar é o seguinte: por que Deus está me permitindo passar por isso? Mas Deus sabe, por mais que a gente não aceite, que a gente não consiga entender lá na frente, nós vamos entender. É difícil demais, mas Deus nos escolhe, nos capacita. É verdade. Né? Quantas mães perderam filhos e hoje estão restaurando outras mães que perderam os filhos, sabe? Porque nem todo mundo tem um final como gostaria, né? Mas Deus vai dar um final certo, que é o que a gente tem que ter. E a Bíblia fala que nós teremos uma vida, uma paz que excede todo entendimento. Então, naquela hora, você não está tendo, mas vai ter. E o que me consolava era isso, tipo assim, eu sei o que eu estou vivendo agora, mas eu sei que isso vai passar. Eu não sei qual que é o que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, não é nós perdemos nossos filhos. E às vezes a gente pensa, não, mas pode acontecer. Pode. Entendeu? Em algum momento, Deus vai te usar também para curar outras pessoas. Com certeza. Sabe? Então, assim, eu nem sei te dizer qual que é a vontade de Deus, sinceramente. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe porque que Ele deixou tudo escrito. Deus sabe por que Ele fala assim, não faça isso, ou não faça aquilo. Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente com essas atitudes que nós possamos a ter. Sabe? Então, é nós entendermos o seguinte, independente do que nós estejamos passando, Deus sabe por quê. Com certeza. Sabe? Deus sabe por quê. E tem muitas pessoas assistindo que estão buscando uma resposta, assim, de Deus. Que seja uma cura de alguma doença, que seja, assim, até um renovo da fé, da esperança. O que você diria, assim, para uma pessoa, assim, que está passando por isso? O que Deus, assim, coloca no seu coração para essas pessoas que estão buscando mesmo, assim, que querem receber isso? Entregue seu caminho, sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus, né? E o resto Ele fará. E quando eu falo entregue sua vida a Deus, busque o conhecimento, tenha obediência à palavra, porque é muito confortante dizer, já entreguei minha vida a Deus, agora se Ele quiser, Ele que faça. Ele está nos mostrando os sinais, né? A Bíblia diz que Ele nos mostrará sinais e maravilhas para pessoas que precisam disso para crer. Sim. Né? Então, assim, Ele vai nos mostrar sinais, e o grande sinal é nós estarmos sedentos e procurando realmente o nosso milagre, procurar ter entendimento, né? Procurar conhecer quem é Deus. Então, esse já é um sinal, né? Sim. Que brota no nosso coração. Entregue sua vida a Deus e creia que Ele vai te direcionar. Quando você entrega, está disposto a viver aquilo que Ele tem para você. Os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores que o nosso. Sim. Às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, mas é muito fácil para ela falar. Não, não é muito fácil. Eu tenho várias coisas aqui que eu não te contei e que também não é fácil. E vou contar, então, só uma coisinha. Eu falei, tá vindo pra mim? Então, que a gente vive muito milagre, assim. O meu marido, eu tenho uma enteada de 19 anos, linda. Sim. E o namorado dela foi preso há 1 ano atrás, 2 anos atrás, por tráfico de drogas. Então, você imagina assim, eu nunca falei, não fui pra internet falar isso. Então, imagina a barra pra gente, que é ter uma filha, que o namorado foi preso, um cara super legal, a princípio, assim, que você olha uma família super boa, uma vida financeira boa, sabe? Quando a pessoa pega o caminho errado, vai pelo caminho errado. Então, assim, a pessoa faz muito sentido. Vai presa. O que meu marido fez? No primeiro dia a gente ficou chocado. Meu Deus, como esse cara entrou na minha casa. Como que a filha dele permitiu um cara desse, porque ela sabia de tudo, entrar na minha casa com os meus filhos. No outro dia, Jesus quebrantou nosso coração. Meu marido é advogado. Ele foi lá para dentro da cadeia pregar o evangelho pro menino. Nossa, meu Deus. Entendeu? Então ele foi lá e falou, eu faria isso por outra pessoa. Eu não posso olhar ele como namorado da minha filha, eu tenho que olhar ele como um ser humano. Foi lá e pregou, foi uma fase muito difícil pra gente. Hoje eles não estão mais juntos, mas nós oramos pela vida dele de qualquer forma. E assim, é nós entendermos realmente o amor de Deus, sabe? E nós também passamos por provações. Não é porque nós estamos diante de Deus ou entregues a Deus que Deus vai nos poupar de algumas coisas. É isso, é Deus colocando na nossa frente. Ou nos permitindo viver isso para que a gente consiga falar do amor de Jesus. Nossa, né? É lindo isso.
E ele literalmente colocou vocês num lugar inimaginável, que é dentro de uma cadeia, né? Que antes ele, né, como advogado, entrava pra entrar com os 2 pés na porta e acabar com tudo, né? Arrebentando, brigando. E o namorado da filha, imagina, o que ele tem a vontade de dizer? Some da vida desse cara, nunca mais olho na cara dele. Mas que ele foi lá amor fraterno, né? evangelizar. Nossa senhora, ele é forte. Aí é muito legal isso, é muito incrível. E tem alguma pergunta, Cis? Legal que a gente pode fazer pra Lizzy? Meu, é tanta coisa, né? Mas tudo que você falou faz tanto sentido. Nossa senhora, eu tô em choque com essa história. A gente já voltou tanta coisa e não acaba mais, né, a conversa. Não, é muito isso. A gente ainda tem um tempinho, né? Então, ótimo. Hoje eu te vejo, assim, uma mulher super sábia. Meu, você tem 2 enteadas. Vamos falar a verdade que eu acho que não é fácil você ser madrasta. Eu acho que tem muitas mulheres que passam por isso. Eu já até vi situações de casamento, que a pessoa separa da primeira esposa, tem um filho, aí vem e conhece uma mulher que não tem filhos. E a história que eu vejo muito, né? Eu atendo as minhas clientes, atendo há mais de 6 anos, é uma briga, é um conflito, madrasta com enteada, sempre, assim, eu não vou falar sempre que é generalizando, mas a maioria, assim, 98% dos casos, quando entra essa dinâmica, meu, a mulher, ela pode ter 30 anos, mas não tem uma maturidade, uma sabedoria para conseguir lidar com a situação. Ciúmes, aí não consegue, não quer, tipo, rejeita aquela criança e se importa com o filho somente daquela relação. Eu acho que muitas mulheres tinham que te seguir para ver, meu, o exemplo de madrasta que você é. De mãe é lógico, porque são os nossos filhos, assim, a gente ama incondicionalmente. Agora, você é como se fosse uma adoção. Eu sou adotada. Então, realmente, quando você escolhe estar com uma pessoa, você adota os filhos dele. Por mais que ele tenha mãe, eles tenham mãe, mas você tá naquela posição de mentora, né, tudo. Vamos lá, primeiro, o que você falaria para uma mulher que é dessas, que, meu, rejeita a filha, que não fala, tipo, na lata, assim mesmo? Assim, eu tive um pai muito presente, né? Meu pai já faleceu, mas meu pai sempre foi muito maravilhoso. Meu pai muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso pra mim. Então, eu sempre tive esse valor de pai e mãe muito forte. Então, quando eu conheci o Galego, e aí ele me falou que ele tinha 2 filhas que não moravam com ele morava com a mãe dele, aquilo já tocou no meu coração. Eu pensei, meu Deus, essas filhas precisam ter um lar pra frequentar, que não sejam a casa da avó. Né? Então, elas precisam, eu pensei como elas devem ser apaixonadas pelo pai, né? As 2 filhas. Então, a primeira coisa que me veio, assim, quando eu conheci, a Luana tinha 12 anos e a Luli tinha 8 anos. A Luli, ela tem uma síndrome, a síndrome de Williams, que ela estava lá do seu lado. Ela é uma fofa, uma querida. Nossa, aquela lá é usada por Deus mesmo, né? Nossa senhora. Ela é maravilhosa. E aí... Essa síndrome é o quê? Acho que a maioria das pessoas não conhece. Assim, eu não vou saber te falar exatamente o que é a síndrome de Williams. Williams. Atraso, ela tem um atraso. Eu não vou poder te falar exatamente, porque talvez alguém que esteja vendo fale assim, não é exatamente isso. Não, tranquilo. Né? As pessoas pesquisam. Ela tem um atraso. E... Gente, é a coisa mais linda, essa menina. Ela é maravilhosa. Amorosa. Ela é maravilhosa. Gente, ela tem 0 vergonha. Ela vai chegando abraçando. Nossa, na igreja assim, glória a Deus, não sei o quê. Não, ela que animava, né? Ela tava me animando. Eu falei, nossa, eu gostei. Se quiser animação, leva a Luli, né? Porque ela é maravilhosa. Gente, mas é real. Ela tá lá na primeira, assim. E aí, então, quando eu conheci, né? E quando eu comecei a conhecer as filhas, eu acho que muito importante para as pessoas que namoram homens com filhos você tem certeza que é isso que você quer? Porque uma coisa é você estar apaixonada e por causa disso, durante a sua paixão, você achar que dá conta de filhos de outro relacionamento. Tá? Então, assim, pensa bem, porque depois que você escolhe, não adianta você querer desescolher aquilo que já foi escolhido, porque é um casamento, é uma família, é um ser humano. Assim como você, existe um sentimento e um coração dentro de cada criança. Então, acho que, primeiro de tudo, eu recebo alguns directs, Liz, eu tô namorando, mas eu não gosto do filho. Separa agora.
sabe? Sai fora. Nossa, a criança não merece. Não merece, já sai agora desse relacionamento. Porque não vai mudar, vai ser filho pro resto da vida. Então, assim, saiba o que você está escolhendo. Ninguém é obrigada, ninguém tá com revólver na cabeça pra casar. E a paixão acaba, tá? Depois que você casa, a paixão já acaba. Vai virar um amor, se você tiver amor. Senão vira conflito, tá? E você não aguenta mais depois do relacionamento. Então, isso é algo que eu já tive muito presente na minha vida. É isso que eu estou assumindo, então vambora. É isso, porque eram duas mães diferentes, né? Nossa! Porque assim, é um relacionamento, é uma família pro resto da vida. Sim. Porque se você disser assim, eu não vou mais ter ligação com as mães das meninas, é mentira. Você vai ter pro resto da vida. No mínimo, você vai ouvir a filha falar da mãe dentro de casa, porque a mãe... No mínimo, você vai ouvir. Aí você vai banir a mãe. Então... E uma outra coisa que é muito importante, assim, às vezes as pessoas pensam assim, porque se você perguntar hoje, talvez, para as minhas duas enteadas, você gostaria que o seu pai fosse casado com a sua mãe? Provavelmente elas responderiam que sim. E ok eu escutar isso, porque qualquer ser humano gostaria que o pai fosse casado com a mãe. E se você não tiver maturidade para entender isso... Você pifou. Você tá no lugar errado, entendeu? Eu tenho certeza que as minhas enteadas gostariam que o pai estivesse com a mãe. E ok. É isso, quem não gostaria? É verdade. Entendeu? E eu tenho que entender isso. É porque é uma verdade, né? Tipo, é uma verdade. Então vamos começar por aí. Outra coisa. Quando eu conheci meu marido, ele era muito bem resolvido com as ex. Então, eu não tinha ciúmes. Eu não vivia num relacionamento conturbado. Eu já tive um relacionamento passado onde um namorado teve uma filha que era terrível. Era horrível. Porque ainda tinha, era uma ciúme pra cá, ciúme pra lá. Então, isso não é saudável. Não. Então, eu terminei o relacionamento. Lógico. Agora, eu senti muita tranquilidade no relacionamento com o Galego. Ele me deixou bem claro que ele não tinha mais nada emocional, amoroso. Emocional sempre vai ter. Sentimental, né? Emocional vai estar ligado ali, vai sempre ter, porque são você filhos. Divide o filho, Outra coisa. Você tem que ter relacionamento com essas mulheres. Você tem que ter, porque é filho, é um ser humano. Se você quiser casar, você tem que ter. Outra coisa, mães, tenham relacionamentos com as mulheres dos ex-maridos. Isso, gente. Por quê? Porque se a sua filha for destratada, muitas vezes é por causa disso. Porque ela chega já, você tratou mal a mulher, e ela já chega... Daí você larga a criança num lugar onde a mulher está enlouquecida porque você tratou ela mal. E não tem como você não olhar para aquela criança e falar, estou passando por isso por causa dessa criança. Então, às vezes, como é que eu posso dizer? Involuntário você tratar mal a criança. Porque a pessoa associa, né? Não tem como não associar, Isa. Não tem. Então, eu digo assim, mulheres inteligentes. Sejam amigas das mulheres, dos ex-maridos. Porque você não está competindo mais. Você está tratando de uma educação e do bem-estar dos seus filhos. Nossa. Entendeu? Então, não é pra ser amiga, assim. Não é porque você não tá fazendo para ser amiga. Você tá fazendo por um bem maior. Porque você é inteligente. Você não vai querer que isso aconteça com o seu filho, né? Outra coisa que eu vejo. Eu sou... amiga das mães das meninas. Eu não sou amiga de trazer em casa. Sim. Já fui no aniversário da Luli, por exemplo, que é especial, que gosta da família inteira junto, eu vou com meu marido. Lógico. Entendeu? Da Luana, às vezes eu preciso ir, eu vou também. Eu não sou amiga de trazer em casa, mas eu as respeito demais. Porque eu penso o seguinte, se eu, com 2 filhos dentro da minha casa, já é difícil, tendo meu marido presente, você imagina a mãe que não tem o pai do lado. Nossa, essa ótica que a mulherada não tá entendendo. Não tem, mas como que não tem? Eu quero ver, pode ser você um dia. Pode ser você um dia. Pode ser você um dia querendo lutar pela educação dos seus filhos. Exatamente. Entendeu? E como seria a sua relação se um dia você não tivesse mais com o seu marido? E aí, você vai continuar... E aí, você vai estar nesse lugar. Então, o que eu puder ajudar elas, eu ajudo. Sim. Sabe? Tem vezes que eu falo, amor, falo galego. Olha isso, não é fácil. Então, assim, só que existe, claro, né, Isa, um laço emocional daquela relação que não deu certo, e um culpa o outro. Porque, e assim, enfim... Só que você tá sempre trazendo essa outra ótica, né? Essa outra visão. Não, assim, lá no... Eu não vivo isso, entendeu? Não tem isso lá no meu relacionamento. Mas é o que elas poderiam fazer. É o que outros relacionamentos vivem. Hoje, o meu marido se dá bem com as mães das meninas. Claro, não tem um relacionamento, tipo, vem na minha casa, mas assim, respeita da maneira que dá. Claro que cada um tem essa maneira de criar. Então, assim, a minha maneira de criar é diferente das mães. Eu sou cristã, elas não são evangélicas, entendeu? E cada um tem que respeitar. É isso. É o mínimo. Nem sempre o que é feito na casa de uma vai ser feito na minha casa. Sim. E na minha casa, e tá tudo bem. Mas eu procuro fazer o que tá bom pra elas.
Isso. Sabe? Tá bom pra você a Luísa viver desse jeito? Então tá bom pra você a Luana viver desse jeito? Dentro do que a gente vive, beleza, então vamos fazer pra que todo mundo esteja bem em paz. Porque se você não tem paz, acabou a sua relação com seu marido. Entendeu? Nossa, gente, isso aqui tá muito forte. Que agora que eu acabei de fazer outra associação, depois eu te falo. Mas é exatamente isso. Mas você não tá entendendo a quantidade de mulheres que fazem isso. Então se você não for inteligente, você não vai ser feliz. Tá? Você não vai ter paz no seu relacionamento. Não. Se você escolheu isso, meu bem, é isso. Outra coisa, como você vai criar os seus filhos com diferença do irmão? Na minha casa, eu vou te falar uma coisa. Os meus filhos e a Luli, eles brigam. Porque a Luli, quando ela tá com eles, ela acaba meio que sendo a criança ali com eles, né? Gente, é normal. É normal. E eu falo pra mãe dela, e eu falo pra quem quiser falar, ouvir, é normal. Elas brigam porque são crianças. Eu não quero te emprestar o brinquedo. O Levi, então, que é o menino, você viu como ele é? Às vezes ele me dá uns tapas, né? No bumbum da Nela, ela não gosta. Às vezes atira uns brinquedos. Gente, eu tô educando meu filho. Lógico. Eu estou ensinando para o meu filho. E eu não escondo isso. Eu não posso ir na minha casa, não acontece. Acontece comigo, com ela, com a outra. Mas o que eu digo pro meu filho? Você tem que amar a sua irmã. Porque é isso que eu preciso ensinar pros meus filhos. Lógico. Eu não posso fazer diferença do filho daqui. E outra coisa, quando eu e meu marido morrer, quem vai ficar são os irmãos. Nossa, é isso. É muito Entendeu? Então, assim, se você não tiver maturidade nessa relação, nem entra. Nem entra, porque você vai precisar ter uma estrutura emocional, senão você vai se incomodar pro resto da sua vida, porque você vai ter esses filhos pro resto da sua vida, as mães vai ter pro resto da sua vida, os pais, né, pro homem que tá escutando, vai ser pro resto da sua vida. Seja amigo, seja família, tenha união, porque é isso que você escolheu. Foi você que escolheu, mais ninguém. Nossa, isso foi igual uma flechada, gente. Isso vale pra tudo, né? Assim, as pessoas vivem relacionamentos, mas eu não queria, mas você escolheu. Não adianta, mas eu não queria, mas... Então, escolhe outro cara. Se eu tivesse... Mas o se nem existe, você escolheu esse, agora você tá com esse, você escolheu. Essa responsabilidade é algo que eu falo muito, em tudo, nos meus cursos e tal. Você é 100% responsável por tudo aquilo que você vive hoje. Tem um grande mestre meu que fala, cada um tem o filho que merece, cada um tem o marido que merece, porque é aquilo que você escolheu, e muitas vezes é o que você aceita, é o que você permite sentir sem... nessas pessoas que entram em competição ou que se permitam criar dentro delas um ressentimento e não perdoam, tudo isso vai moldando a sua experiência, aquilo que você vive. Então, maravilhoso isso pra tudo. Tudo que você vive hoje, a pessoa que tá do seu lado, é lógico que tem defeito. Não tem como, mas você escolheu essa pessoa. Então, tipo, se banca, né? Literalmente, banca a sua decisão, banca o que você escolheu pra sua vida. E essa inteligência emocional, essa sabedoria, ela não acontece. Você tem que ir atrás, você tem que querer fazer dar certo e se lembrar o porquê que você entrou nessa relação, né? O porquê que você escolheu tal caminho. Eu queria fazer dar certo mesmo, é que nem uma empresa, eu digo assim, se eu abrir aqui uma empresa com você agora e aparecer um problema aqui na mesa pra gente em reunião e falar, deu um problema aqui na nossa empresa, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver, né? A gente vai ter que resolver, porque a gente quer que essa empresa dê certo, ou a gente vai acabar aqui, então tá, cada um pega as suas coisas e acabou a empresa, tchau. Não, a gente vai falar, vamos resolver. E o casamento é isso também, né? O casamento com filhos ou sem filhos, você precisa resolver. Se você não for inteligente para conseguir sustentar uma relação que vai apresentar todos os tipos de problema, é falta de vontade de ter relação sexual, é ciúme, é briga. Se eu for listar defeitos do meu marido, eu tenho uns 10, ele vai ter uns 20 meu. E só ele vai ter uns 20 meu, porque eu tenho defeito. Certeza, entendeu? lógico. O motivo para se separar a gente vai encontrar todos os dias. Entendeu? Todo dia. Mas se você não colocar que você... E por isso que é importante você casar também por um propósito. Qual que é o propósito dessa relação? O que você quer? Você quer ter uma família, filhos, prosperar em todas as áreas? Ou você só tá casando porque você achou bonito e se não der, separa? Porque se você já entrar na relação, se não der, separa, você vai separar. Você vai separar. Você já determinou isso pra você. Decretou já. Então, se você casou pro resto da vida, o que você pensa? Pô, vou ter que ficar pro resto da vida, então já vamos resolver isso aqui hoje? Exatamente. Sabe? Eu não posso criar isso. Levar pro meu coração. Sim. E que claro, né, Isa? Às vezes muita coisa assim, eu colaboro, mas meu marido me trai. O meu marido... Bom, daí já é outra coisa. Então, pensa bem se vai permanecer nessa relação, né? Eu falei isso esses dias. Quando chega uma pessoa que sofreu abuso verbal na relação, ou tá passando por um relacionamento que é muito conturbado, me intriga mais a pessoa que se permite viver isso do que o cara em si que trai, que trata mal, que abusa. Porque eu quero entender, tipo,
psique, a forma de pensar, o que essa pessoa sente em relação a ela, que ela permite essa situação também. Porque nós somos terríveis, né? A pessoa vai fazer mesmo. Às vezes a gente tá abusando de outra pessoa e nem sabe. Nem sabe. Nem sabe que tá tendo um abuso. Você tem que pôr o seu limite, você tem que se posicionar, você tem que também escolher nesse relacionamento o que você aceita. Quem eu sou, né? Quem eu sou, o que eu vou permitir na minha vida. Então eu vou permitir esse cara fazer isso comigo? E assim, Isa, também, eu vou te falar... Eu não vou dizer que é 100%, mas a boa parte começa no namoro, né? A boa parte disso começa lá no namoro. E aí você vai achando que vai mudar, eu vou casar que vai resolver. Vou ter um filho que vai resolver. E aí só vai piorando. E só piora. Só piora. E isso é uma mentalidade de escassez. Não, essa pessoa é a única. Ou, mesmo com todos os eu já sinais. tive isso. Todas nós. A gente ignora os sinais para que a gente viva isso. Mas no fundo... Eu acho que é esse vazio, que quando você tá vazia, você quer alguma coisa para preencher. E serve qualquer pessoa ali naquele momento. Só que quando você tá cheia, né, a gente fala de Deus, da palavra, você não permite qualquer coisa. É isso, muda tudo. Porque eu acho também, viver num relacionamento abusivo, muitas vezes é medo, é insegurança de alguma coisa, acha que só vai viver aquilo. Eu realmente, assim, eu não vou saber te dizer a fundo o que é. Porque eu já vivi isso. Mas o que eu sei te dizer a fundo é que quando você tem Deus e sabe realmente do propósito que Ele tem na sua vida, você tem certeza que você não precisa viver isso. Que você não precisa, né? Você não se permite mais viver isso. É lindo isso, né? Nossa, Liz, assim, dava pra gente fazer até uns episódios sobre a mulher sábia, o que faz uma mulher se transformar nisso, nessa potência. Mas só pra gente finalizar, porque, gente, mãe de 4, né? Tem mãe de 2 e madrasta de 2. É uma correria louca pra gente encaixar essa agenda. Mas se você pudesse, assim, dar um recado para as mulheres que estão aqui, eu acho que seu público é mais, tem os dois, né? Mas talvez mais seja feminino. mais feminino, 90%, né? são mulheres. Eu senti isso também. Se você pudesse, assim, dar uma luz, porque hoje você representa uma potência, quando a gente tá cheio de si, de Deus, você acaba sendo um polo de magnetismo, de atração. As pessoas querem realmente estar perto de você. Não é nem por interesse, é porque por ressonância elas vão mudando, né? Então, o que você diria para as pessoas que estão te assistindo, que estão vendo essa versão sua ainda mais potente, né? Acho que a cada entrevista que a gente vê, cada vez que você aparece na sua rede social, você tá ainda mais confiante, certa, segura daquilo que você é e daquilo que você fala. Então, só uma mensagem para as meninas que estão aí. Meninas, coloquem o caminho de vocês na mão de Deus e entreguem. Porque eu vejo muita gente ainda batendo cabeça, querendo se relacionar, o relacionamento não dá certo, aí sai pra balada, ou sai pra noite, ou procura na verdade, nem sabe o que, eu vou dizer assim, né? E diante dos seus olhos... tem algo muito grandioso da parte de Deus. E não é só falar assim, tem algo grandioso da parte de Deus. Realmente tem algo que você ainda nunca viveu e que só Deus vai te permitir viver. Quando você souber quem você é em Deus, porque Ele te trouxe, porque Ele te criou e aonde Ele quer te usar. Que aonde você pise os seus pés, resplandeça a glória de Deus. Que você seja talvez a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida. Nossa. E que as pessoas conheçam Jesus através das suas atitudes. Nossa, de produção, dá até uma salva de palmas para isso. Para Jesus. Aplaudir, gente, para Jesus, para Deus. Que faz. Lindo. Vocês não estão entendendo. Ela chegou, o negócio já mudou. O ambiente muda. É inegável mesmo o que Deus faz. Então Amém. É muito lindo. Muito obrigada, Lizzy. Nossa, não tem nem palavras, só gratidão mesmo por ter aceitado esse convite. Eu agradeço muito a Deus pelo nosso reencontro, né? Amém. Por esse encontro de propósitos mesmo. Obrigada de coração. Amém. Obrigada a vocês pela oportunidade. Gente. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe. Beijo. Amém.